O 3 pede para a gente encontrar dois números positivos cuja soma seja 100, cujo produto seja 100, aliás, e cuja soma seja mínima. Então, nós queremos dois números positivos com produto 100 e soma mínima. Então, vamos começar novamente. Sejam x e y esses números. Da primeira expressão, que está aqui, produto 100, nós temos que x vezes y é igual a 100. Nós queremos avaliar qual que é o valor que vai... Quais são os valores tanto para x quanto para y que terão soma mínima. Aqui, ó, dois números que multiplicam 100, a gente poderia pegar, por exemplo, 100 e 1. A soma aqui, ó, por exemplo, é 100. Aí você poderia pegar 52. O produto é 100, mas a soma aqui é 52. Você poderia pegar, por exemplo, 25 e 4. Então, aqui a soma vai só diminuindo. Então, a gente quer dois números que tenham soma mínima. Tentativa e erro pode não funcionar porque a gente pode ter números quebrados. Tá? Por exemplo, 200 e meio. A soma aqui vai ficar 200,5. Então, são infinitas possibilidades para cada um dos números. Então, sejam x e y esses números. Aqui foi só um rascunho, só para a gente entender mais sobre o que a gente estava falando. Sejam x e y esses números. Queremos minimizar x mais y. Agora, como x vezes y é igual a 100, isolando o y, a gente tem que o y vai ser 100 dividido por x. Então, nosso problema de minimizar x mais y, vou colocar um asterisco aqui, ó. Nós queremos minimizar, na verdade, x mais y, que a gente pode escrever, ó, x, e ao invés do y, nós vamos trocar essa expressão do y, tá? Que é 100 sobre x. É isso que nós queremos minimizar. Então, vamos minimizar a função que agora depende apenas de x, que é x e 100 sobre x. Já que a gente quer minimizar, é um ponto de mínimo, nós vamos derivar e encontrar um número crítico. A derivada... Deixa eu começar reescrevendo a própria função antes. Ela é x. E aqui, ó, 100 sobre x, a gente pode passar esse x para cima. E aí é só trocar o sinal da potência dele, tá? Aqui está sem potência, então é potência 1. Quando ele sobe, a gente coloca como potência menos 1. É interessante escrever dessa maneira porque fica mais fácil para a gente conseguir derivar. A derivada da função f será a derivada de x, que é 1. Repete esse 100. E para a gente derivar x elevado a 1, a gente dá o tapa na potência dele e diminui uma unidade, né? De menos 1 passa para menos 2. Essa, então, é a nossa derivada. Ela é 1. Mais com menos dá menos. 100. E aqui a gente pode escrever x elevado a menos 2. O nosso próximo passo pode ser encontrar o número crítico, que é o número que vai zerar a expressão da derivada. Igual a zero. Eu vou passar esse aqui para o outro lado. Ele está negativo, eu vou passar ele para o outro lado. Ele vai positivo. Agora, eu vou escrever daquela maneira, eu vou passar esse x para baixo, tá?
Ele está negativo, então eu vou passar ele para baixo, ele vai positivo. A gente utilizou ele em cima só para derivar. Agora a gente já pode voltar a escrever mais normalmente, por assim dizer. E daqui a gente pode passar ele multiplicando. Então isso implica que x ao quadrado é igual a 100. E daqui o x será, podemos passar esse quadrado como raiz. Sempre que a gente passa quadrado como raiz, devemos nos lembrar de colocar mais ou menos. Raiz de 100. Então x será, isso implica que x igual a mais ou menos raiz de 100, que é 10. Agora, o exercício ele falou que os números precisavam ser positivos. Então, tanto o x quanto o y devem ser números positivos. Então, nós vamos tomar x igual a 10, porque é positivo. Daí, o y, que era só a gente voltar onde ele estava isolado, 100 sobre x, isso vai ficar 100 sobre x, que é 10, portanto é 10. Então, os menores números possíveis com produto 100 e que minimize a soma, né, seria aí o 10 e o 10, cujo produto é 100, mas a soma é 20. Como a gente consegue fazer esse comparativo aí com poucos números, né? Existem infinitos, poucos pares de números, mas a gente consegue ver que desses que estão aqui, aquele que está minimizando a soma realmente é o 10 e o 10. Portanto, essa daqui é a nossa solução mesmo. Então, solução 10 e 10.